Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Capítulo 8, verso 23 diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler? Amém. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no meio do mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele estava dormindo. Versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos fazer a oração em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração nessa noite. Aleluia, Espírito Santo. Oh, Deus de glória, Deus de maravilhas. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha falar, Deus, através da Tua palavra. Não anulando, Pai, a palavra, a oração do pastor, mas pedindo a Ti que o Senhor venha abençoar, Deus, cada vez mais. Que diminua eu para que a Tua glória cresça nesse lugar. Venha aparecer o Senhor Jesus, que é o único, Pai, que é digno de merecedor de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Por isso, assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Manda aí, Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus. Maravilha! Irmãos, eu tenho certeza que esse texto que a gente acabou de ler nessa noite, pastor, é um texto muito conhecido. Quem é que conhece esse texto? A igreja está afiada. E quando a gente vai olhar, irmão Manel, acerca desse texto, a gente pode perceber a autoridade de Jesus. A gente pode perceber o desespero dos discípulos. Mas quando eu começo a analisar esse texto, eu começo a entrar dentro desse texto, eu vejo que Deus, pastor, Ele está no controle. Eu vejo que Deus, Ele está no controle. Não é uma palavra de efeito, é uma coisa verdadeira. Porque quando a gente vai ligar a televisão, a gente vê que está morrendo muitas pessoas, a gente vê muitos desastres. Mas quando a gente vem para a nossa vida, a gente vem para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente vê Jesus levantando aquele que não andava. A gente vê Jesus fazendo aquele que não enxergava enxergar. Por isso que eu digo que Deus está no controle. A pergunta é: quem nunca passou por uma tempestade? Lucas, o autor desse texto, ele vai narrar acerca de uma tempestade que os discípulos estavam passando. Quem é que é discípulo de Jesus? Quem é que é discípulo de Jesus? Irmão, anima aí em nome de Jesus. Minha garganta está meio doendo, mas eu vou falar, Jesus. Irmãos, Lucas, o autor desse texto, ele diz que certo dia um homem chamado Jesus, por alguns aí conhecido como o grandão da Galileia, né, irmão Carlinhos? Ele diz que Jesus, ele subiu no barco. Ele falou com o seu discípulo aí: entra no barco. A Bíblia diz que Jesus, ele fala: olha, vamos para o outro lado do lago. E a Bíblia, ela nos começa a dizer que enquanto eles estavam atravessando o lago, algo começou a acontecer. Algo inesperado começou a acontecer naquele momento. O quê? Uma tempestade. O que simboliza a tempestade para mim? É uma dificuldade a qual você acha que não vai suportar, mas Deus vai lá e te pega pela tua mão direita e te ajuda a passar essa tempestade. A Bíblia diz que os discípulos eles entraram no barco. E a tempestade ela começou a pegar o barco começou a balançar, irmão. Sabe aquele momento da sua vida que você começa a balançar? Aquele momento que você fica fraquinho na presença de Deus, o Espírito Santo ele vai lá e começa a falar com você. Eu tenho certeza que era assim que os discípulos estavam se sentindo nesse momento. E a Bíblia diz que quando a tempestade estava lá pegando o barco, o vento estava soprando alto, Jesus ele estava o quê? Ele estava o quê? Dormindo. Ele estava o quê? Dormindo.
Mas o tema da mensagem não é Deus está no controle? Deixa eu te falar, ainda que Jesus esteja dormindo em meio à sua dificuldade, Deus ainda está no controle. Vou repetir, você não entendeu. Ainda que Jesus esteja no silêncio, ainda que esteja dando tudo errado, o seu vizinho começa a criticar você, no seu trabalho começa a te perseguir, aí você acha que Jesus está calado. O vento está batendo de um lado para o outro. As pessoas estão se levantando contra a sua vida. Você acha que Jesus está dormindo? Deixa eu te falar um negócio. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não dorme. Ainda que a dificuldade ela seja grande, aí meu irmão, tenha certeza que o Deus que você serve é maior que a sua dificuldade. Eu aprendi uma coisa, que o meu chamado é maior que a minha tristeza. Que o meu chamado é maior que tudo aquilo que está acontecendo à minha volta. Jesus, ele disse, ele escolheu os discípulos. Ele diz assim, ele chamou aquele que ele quis. Deixa eu te falar, se Jesus te chamou, não foi porque você quis, é porque ele quis. A Bíblia diz que a tempestade ela ficou tão alta naquele momento que todos estavam em perigos. Você vai dizer, você vai ouvir a palavra de Deus falando que todos estavam em perigo. Aí os discípulos, eles todos apavorados. Irmão, pensa numa pessoa desesperada. Irmã Raíssa, pensa ali nos homens, irmão, um homem barbudo, desesperado. Eram esses discípulos, irmão João Vitor. Aí a Bíblia diz que eles vão aonde? Em Jesus. Aleluia. Eles vão lá, Senhor, mestre, socorre-nos. Uma coisa eu aprendo dessa mensagem, que eles foram na pessoa certa. Aleluia. Deixa eu perguntar para a igreja, vou ficar caladinho. Você está indo na pessoa certa? Você está indo na pessoa certa? Amém? Amém. A Bíblia diz que Jesus, ele levanta depois que os discípulos o acordam. E Jesus, eu tenho a convicção na minha mente, eu consigo trazer isso à existência. Eu tento imaginar Jesus, irmão Zezé, saindo de lá debaixo do barco, ele subindo e chega até o mar. E fala com a tempestade, ei tempestade, se acalma. Ei onda, se acalma, ei, se acalma. A Bíblia diz que aqueles discípulos ficaram admirados. E Jesus, ele pergunta para aquele discípulo, ei, aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Sabe, irmão, aquelas vezes que a gente fica tão desesperado que ele fala assim, olha, você não é crente, cadê a sua fé? Cadê o Deus que você serve? Irmão, é nesse momento que a gente deve mostrar a nossa fé. E quando Jesus ele fala isso para aquele discípulo, onde está a sua fé? Eu tenho certeza que Jesus falou aquilo para eles, para motivar eles, para acender a fé que estava dentro do peito deles. Aleluia. A Bíblia diz que os discípulos eles ficaram admirados e ao mesmo tempo com medo. E Jesus, ele nos disse em João capítulo 16, verso 33, no mundo eu tereis o que? Aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Existe um propósito para tudo aquilo que nós passamos. Talvez você ache que o seu dia hoje foi terrível. Talvez você ache que o seu dia hoje foi um dia muito mau. Deixa eu te dizer, é um propósito de Deus. É um propósito de Deus para você entender que aquilo que você está passando hoje, lá na frente você vai começar a rir e falar, olha, eu passei por esse negócio, pastor, eu estava tão preocupado, mas agora eu não sei o que aconteceu. Eu senti que algo me pegou, que algo me tomou, e essa dificuldade que passou, eu não consigo explicar, mas foi um milagre. Foi um milagre. Milagre é tudo aquilo que acontece na nossa vida que a gente não sabe explicar. Eu profetizo que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Eu profetizo que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Irmão, tenha certeza. Eu tenho certeza que você já passou por alguma tempestade que você falou, agora pode preparar o funeral, chama lá o coveiro que agora as coisas para mim já está tudo acabado. Irmão, eu já ouvi alguém falando isso. Eu não tenho
mais esperança. Está tudo acabado. O cobrador está batendo a porta. Todo mundo está se levantando contra mim e eu cansei da minha vida. Eu já ouvi gente falando isso, irmão. Mas deixa eu te falar, ainda há esperança. Alguns dizem que a esperança, irmão Leandro, é a última que morre. Mas na vida do crente a esperança nunca morre, irmão Carlos. Quem crê nisso aí? Quem crê nisso aí? A esperança na vida do crente, ela nunca morre, irmão. Lembre-se de uma coisa: Deus não te dá ou coloca algo em sua vida que você não possa suportar ou que você possa vencer. Se Deus ele colocou algo na sua vida, não é para te matar, é para que todos vejam a glória de Deus na sua vida. Deus não vai colocar algo na sua vida que você não possa suportar. Se Ele colocou uma responsabilidade na sua mão, é porque Ele tem a certeza que você vai conseguir vencer. Mas para que você possa vencer, você precisa o quê? Caminhar. Você precisa ir em direção ao seu milagre. Porque a nossa geração, Jesus vai lá e coloca algo na mão dela. Jesus, está pesado demais, eu vou largar. Deixa eu te falar. Se Jesus colocar algo na sua mão e você não fazer, pode ter a certeza que outro vai se levantar e vai fazer. E melhor que você. A Bíblia diz que aqueles discípulos ficaram todos apavorados. Eles ficaram admirados ao mesmo tempo. É uma confusão na mente, irmão. Tenta imaginar uma pessoa que está com medo, mas mesmo assim admirada. Naquele momento eram aqueles discípulos. E às vezes bate um desânimo na nossa vida, irmão. Bate uma tristeza danada. O Espírito Santo ele manda dizer para você: aprume esse corpo, levanta essa cabeça, tira esse pensamento que você não vale nada, que você é um fracassado. Talvez entrou gente aqui falando: esse é meu último culto, se Deus não falar comigo eu vou embora. E Deus está falando para você: levante a sua cabeça, sai dessa tristeza, aprume esse corpo que Ele quer te usar. Ele quer te usar, irmão. E o que me chama mais atenção, irmão, os discípulos eles ficaram o quê? Com medo, não é? Amém? Os discípulos ficaram com o quê? Mas se você for estudar acerca dos discípulos de Jesus, você vai ver que 5 discípulos de Jesus eram o quê? Pescadores. Repita comigo: pescadores. E não era, irmão, por aventura, era profissão. Eles faziam aquilo para sobreviver. E a Bíblia diz que quando a tempestade ela começa a bater no barco, eles começam a ficar com medo. Deixa eu te falar um negócio: não era a primeira vez que aqueles discípulos estavam passando por aquilo. Eles estavam acostumados com a situação. Às vezes assim na nossa vida, a gente acha que está acostumado com a situação. A gente acha: eu não vou cair, eu vou dominar tudo. Mas deixa eu te falar, ainda que você domine a situação, você precisa de Jesus. Eles acharam que estaria tudo normal, mas no momento da dificuldade, eles correram lá embaixo para chamar Jesus. Ainda que você domine, irmão, isso que você está passando, de uma coisa é necessário: Jesus de Nazaré. A reação que eles tiveram foi ir até a quem? Até a Jesus. E às vezes, irmão, começando de mim, eu sou mais pecador que às vezes a nossa geração ela faz o quê? Ela faz tudo errado. Em meio à dificuldade, a primeira reação que a gente vai ter, a gente vai fazer o quê? A gente vai querer largar Jesus. Jesus, eu vim para a sua presença, mas está difícil. Eu vim para a tua presença, mas eu estou apanhando. Tem gente falando que eu não sou crente. Deixa eu te falar, que graça tem da nossa vida se não teria luta? Seria um negócio muito sem graça, irmão. Todo dia só vitória, só vitória, só vitória. A luta, ela vem na nossa vida. Às vezes é para provar o nosso caráter. Às vezes é para provar que nós possamos vencer. A Bíblia diz que nós possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. E Jesus é aquele que nos fortalece nessa noite. Mas eu te falar, em meio a uma geração que, quando a dificuldade vem, larga Jesus. Eu digo para você que quem verdadeiramente encontrou com Jesus não abandona Ele.
Quem verdadeiramente teve o encontro com Jesus, quando a dificuldade vem, ele não vai querer mudar de igreja, porque ele sabe da onde Jesus te tirou. Quem verdadeiramente, vou falar baixinho, quem verdadeiramente encontrou com Jesus, irmão, ele lembra todo dia, ele é grato todo dia por aquilo que o Senhor está fazendo na vida dele. Eu digo para você, irmão, Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele ainda há de aperfeiçoar. Ainda que você seja um projeto falido, ainda que ninguém dá nada para você, Deus ele vai investir em você da mesma maneira que ele investiu em mim. Ainda que o casamento, irmão, esteja abalado, ainda que esteja dando tudo errado na empresa, ainda que o filho esteja na droga, ainda que o aluguel esteja atrasado, ainda que o cobrador está lá na porta 24 horas, atormentando toda hora, quem tem encontro com Jesus não vai desanimar. Quem encontrou com o grandão da Galileia não vai olhar para trás. Quem sentiu a presença do Espírito Santo, irmão, quem teve experiência com o Espírito Santo, ele não vai olhar para trás. Porque aquele que começou a boa obra na minha vida, na sua vida, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Se você crê, levanta a sua mão e dá glória. Aleluia, o povo está animado, irmão. Quem crê em Jesus, ele sabe que Deus está no controle de tudo e ele permanece na presença de Deus. Pastor, antigamente, quando alguém pregava contra o pecado das pessoas, as pessoas elas mudavam de vida. Hoje em dia, se pregar contra o pecado, as pessoas estão mudando de igreja. Olha como a nossa geração ela tem mudado as coisas. Antigamente, se você começar a pregar sobre o pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje não. Ah, vou largar a igreja lá, não serve não, Zezé. Só bate na gente, só fala do pecado. Deixa eu te falar, irmão. Se você vem no culto e a palavra não te confronta assim como confrontou, irmão, eu apanhei demais, irmão. O Espírito Santo falando comigo na tarde ali, o João Vitor foi lá, João Vitor, vai embora que agora eu vou estudar. Irmão, Deus ele falava no meu coração, eu começava a orar, Espírito Santo fala comigo. Eu preciso compartilhar algo para a tua igreja. E toda vez que eu começava a estudar, o Espírito Santo falava, primeiro eu vou bater em você, você passar para a minha igreja. Amém? Amém. Eu estava numa situação um pouquinho complicada. Uma pessoa falou assim: por que você fica tão em paz assim? Por que você fica tão tranquilo? Irmãos, às vezes a pessoa fica até pensativo. O que está acontecendo com você que você não faz nada? Você não xinga, você não briga. Deixa eu te falar, irmão, eu já acostumei com isso. Eu já acostumei com isso. Porque eu sei no Deus que eu estou servindo. Quem tinha confiança no Deus que serve, irmão, as coisas é diferente. Quem confia no Senhor, irmão, pode estar sem trabalho, que vai continuar dando glória a Deus. Aleluia! Às vezes a gente vem para a igreja com um rostinho muito bonito, não igual o meu. A gente vem para a igreja, irmão, com a roupinha de crente, o cabelinho penteado igual de crente, o sapatinho de crente, mas o coração está todo machucado. O coração está todo traçalhado. Mas nós temos uma certeza, nós temos uma esperança, que Jesus ainda, Ele pode mudar a situação. Porque nós temos a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Olha para cá. Isaías capítulo 43, versículo 2. A Bíblia diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Abra, irmão, senão você vai achar que estou contando história. Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor:
Quando passares pelas... Quem achou aí? Quando passarem pelas... Eu serei... Quando pelos rios, eles não te submergirão ou te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmãos, essa é uma promessa que foi liberada sobre o povo de Israel. Eu não sou bobo nem nada, eu tomo posse. Quem tomou posse? Ele diz, olha, se você passar pelas águas, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. É praticamente assim, ainda que está tudo errado na sua vida, você vai conseguir, você vai vencer. E estudando o Espírito Santo, ele trouxe à minha mente, Daniel capítulo 3. Deus pode permitir que você entre na fornalha, mas Ele estará dentro da fornalha com você. Ou seja, Deus vai permitir que você entre na dificuldade, mas Ele vai estar na dificuldade com você. Amém, irmãos? Amém. Tem um ditado aí que quando a gente está na dificuldade, Deus ele fica calado. Mas não. Quando a gente está na dificuldade, quando a gente está na prova, o professor ele fica o quê? Ele fica o quê? Calado, esperando a sua aprovação. E Deus não é um professor, Deus é um pai. Ele nos carrega no colo. Ainda que a gente não vê, irmão Eliseu, a gente está vendo ali só nossas pegadas ali. A gente acha que a gente está caminhando sozinho, e Deus está nos caminhando no colo. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, o rei Nabucodonosor ele fez uma estátua de ouro. Você conhece a história? Eu vou resumir porque o tempo já está bem corrido. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ele convidou todas as autoridades, irmão Tiago, daquela época para estar presente ali. A Bíblia diz que ele fez uma ordem. Ele deu uma ordem para todos aqueles que estavam ali. Ei, quando você ouvir o som da buzina, o som da harpa, o som do solteiro e de toda sorte de música, você vai prostrar e vai adorar a estátua que eu fizer. A Bíblia diz que o rei falou: quem não se prostrar e não adorar será lançado na fornalha ardente de fogo. A Bíblia diz que esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostrou, eles não adorou o Deus que Nabucodonosor ele tinha levantado. A Bíblia diz que eles pegaram esses 3 jovens e levaram até o rei. E novamente eles dão o decreto: quando toda a sorte de música tocar, se você não se prostrar, se você não adorar esse Deus, você vai ser lançado na fornalha de fogo, aumentada 7 vezes mais. E a Bíblia diz que o rei ele ordenou aos soldados mais fortes do exército que pegasse aqueles 3 jovens que não prostrou e nem adorou aquele Deus. A Bíblia diz que eles amarraram as mãos dele, ataram os pés deles e pegaram eles e jogaram dentro da fornalha. Se você for analisar o texto direitinho, você vai ver que aqueles homens, os mais fortes do exército, quando jogou aqueles 3 jovens dentro da fornalha de fogo, eles morreram. Olha o tamanho da chama, olha o tamanho da dificuldade. Mas você pode repetir comigo que Deus está no controle? Deus está no controle? Deus está no controle. Aí a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ele fica admirado, pastor. Ele fica espantado depois que eles jogam aqueles 3 jovens dentro da fornalha. Eu tento imaginar que ele começa a olhar de longe. Ele começa, irmão Edinho, a olhar: olha, eu lancei 3. Foram 3 jovens que eu lancei dentro daquela fornalha. Os pés deles foram amarrados, a mão deles foram amarrados, mas eu estou vendo eles lá dentro saltando. Eu estou vendo eles lá dentro pulando. E com eles tem um homem que é semelhante ao Filho dos Deuses. Eu vejo lá com ele um homem que é semelhante a Deus. A Bíblia diz que
que Nabucodonosor, ele chega perto da fornalha, ele dá um grito, ele chega e dá um grito bem alto: ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo, vem para fora. Deixa eu te falar um negócio. Deus, ele vai permitir que você entre na fornalha, mas ele vai entrar com você. E ainda que você entre na fornalha, irmão, o fogo não vai te queimar. O fogo não vai te queimar. Ainda que você entre dentro da água, se você estiver com Jesus, irmão, você não vai afogar. A Bíblia diz que Pedro, ele estava afundando. Ele começou a andar, mas ele afundou. Mas eu respeito a história dele, ele estava com Jesus. Deixa eu te falar um negócio, irmãos. Deus, ele está no controle. Ainda que a situação ela seja difícil, ainda que o negócio seja complicado, irmão Felipe, Deus está no controle. Amém, amados? O grandão da Galileia está no controle do trabalho. Ainda que falte tudo em casa, Deus está no controle, irmão. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Na sua vida, porque eu sei que Ele está no controle. Se coloque de pé, irmão, não quero perder muito tempo. Eu quero orar por sua vida em nome de Jesus. Meu Deus. Meu general de guerra. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Eita glória. Aleluias. Feche Feche seus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Esqueça agora o seu irmão que está do seu lado. Coloque a mão sobre o seu coração nessa noite e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos glorificar, Deus, e exaltar para o nome do Senhor. Porque eu tenho certeza, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor está no controle, Pai, da nossa vida, Pai. Da nossa vida espiritual, material, financeira, da nossa vida sentimental. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha agir, Pai, com providência sobre a vida, ó Pai, de cada um, ó Deus. Assim como o Senhor entrou, Deus, no controle sobre a vida dos discípulos, sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, ó Pai. Nessa noite nós queremos te pedir, ó Deus, entra no controle, ó Pai. E aquela vida que entrou aqui, Pai, pedindo uma resposta, pedindo ao Senhor para falar com ela, ó Deus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha, Deus, falar com essa pessoa, que o Senhor venha trazer, Deus, no coração dela, que o Senhor está no controle, que o Senhor ainda não abriu mão, Pai, dessa vida. E no nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar, meu Deus. Eu quero te pedir, ó Deus, se porventura entrou alguém aqui, Deus, desmotivado, olhando para baixo, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha exaltar essa pessoa. Que o Senhor venha colocar, Pai, nas mãos dela, Deus, uma espada de fogo. Que o Senhor venha calçar, Deus, os pés dela, Pai. Que o Senhor venha colocar, Deus, em nome de Jesus, sobre o coração dela motivação. Que o Senhor venha animar, que o Senhor venha trazer vida, que o Senhor venha trazer esperança, Pai. Em nome de Jesus, aquele que entrou aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Falando que esse seria o seu último culto. Eu quero te pedir, Deus, entra com providência. Entra no controle, ó Pai. Porque eu tenho a certeza, Pai, que aonde o Senhor está no controle, que aonde a sua presença está, ó Deus, não nos falta nada. Assim eu oro, glorificando e exaltando ao Senhor. E você que acredita, pode aplaudir o Senhor.